Bom dia, paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, amigos, que o Senhor possa abençoá-los. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, encerrando o nosso quarto trimestre de lições bíblicas de 2020. Hoje é a nossa última aula aqui no YouTube, para quem nos acompanha no canal. 2021 chegando, já estamos aqui com a revista nova, de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, porque existe o pentecostalismo falso, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Será as nossas próximas 13 aulas, que você aqui no nosso canal do YouTube, no domingo que vem, da outra semana, já vai poder acompanhar aqui no YouTube. Mas essa é a última desse trimestre, que vamos tratar sobre o tema quando Deus restaura o justo. Mas antes, quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber o nosso link, o nosso vídeo, clique em se inscrever, toque o sininho, deixe um comentário, dê o link, compartilhe com seus amigos e irmãos, também peçam para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Para você é simples, rápido, tá? Não vai lhe custar nada, você vai, na verdade, nos ajudar que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, pois esse é o objetivo do nosso canal do YouTube, não só como a escola bíblica, como mensagens apologéticas em defesa da fé e também mensagens para casais, pois somos palestrantes na área de casais. Mas vamos à nossa aula de hoje. Quero deixar alguns versículos para parâmetro desta aula. Jó 42, versículo 2. Deus tudo pode e os seus planos serão plenamente executados. Jó 42, 5. A beleza de uma experiência pessoal com Deus. Jó 42, 7, 8. A repreensão de Deus aos amigos de Jó. E Jó 42, 9. Os amigos de Jó obedecem à ordenança de Deus. Jó 42, 10 também. Deus restaura a sorte de Jó e lhe devolve tudo em dobro. E Jó 42, 12. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Nosso textual está baseado exatamente no capítulo 42, versículo 10, que nos diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía, porque Jó permaneceu fiel ao Senhor. A verdade prática diz que a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Nosso texto de base para a nossa aula de hoje é o capítulo 42, do versículo 1 ao 17. Um pouco longo, mas é de suma importância para compreendermos esta última aula. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Por isso me abunimo e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifazo
mamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que tu e vós não os trate conforme a vossa loucura, porque vos falaste de mim o que era reto, não que era reto, como o meu servo Jó falou. Então foram Eliafaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor disse a face de Jó, para que Jó orasse por ele. E quando Jó orava pelos seus amigos como pedido do Senhor, o Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía, como vimos, no nosso textuário. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuquim. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias, porque o Senhor o abençoou. Quando o Senhor abençoa, ele abençoa. A introdução da nossa aula de hoje. Nesta última lição, nós trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. A lição chama esses homens de amigos de Jó, mas eu, pastor Paulo, não queria ter amigos como esses, pois para mim não eram amigos. A fala deles foram, em todo o livro de Jó, de acusação. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro, e seus amigos tiveram que se retratar. Durante toda a provação ele se manteve íntegro, e não lhe foi atribuído impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa, porque o Senhor viu a fidelidade de Jó. A humilhação de Jó, tópico 1. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Porque Jó não conseguiu responder a Deus o diálogo da 12ª
lição sobre os seus monstros, sobre os animais, né, a qual ele havia criado. E esses animais colocavam terror em Jó. Então, como Jó poderia tratar com o Criador dessas próprias criaturas? Então, Jó entendeu que Deus era soberano. Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem, eu sei que tudo podes. Jó 42, versículo 2. Esse versículo demonstra que sua atitude de reverência e submissão diante de Deus, pois ele sabe que o Senhor pode todas as coisas. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina, com o conhecimento, com o poder divino, pois o Senhor era superior a tudo. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? É uma pergunta que é feita nesta teoria, nesse debate, nesse impasse, na fala de Jó com Deus. No capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Pois Jó diz: falei do que não entendia. Jó 42, versículo 3. E também Jó 38, 2. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. E desconhecia mesmo. A princípio, quando olhamos a causa de Jó, vemos que o seu sofrimento é unicamente pela fidelidade a Deus. Porque o diabo havia acusado a Jó diante de Deus que Jó só servia a Deus pelo que Deus havia lhe dado. Mas Deus disse ao diabo: Jó não é assim. Ele não me serve pelo que eu dei. E como prova disso, você pode tirar tudo que é dele. Pode tocar no seu corpo físico, só não o mate. E o diabo fez exatamente como Deus permitiu. E exatamente como Deus disse de Jó ao diabo, foi o que aconteceu. Jó permaneceu fiel. Jó é um grande exemplo para mim e para você. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, e humilde reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Jó 42, versículo 3. O que Jó estava dizendo que ele havia ouvido falar de Deus com o seu ouvido, mas agora os olhos dele via a Deus. É muito diferente quando vemos a Deus, quando conhecemos a Deus com as nossas experiências, do que quando apenas ouvimos falar de Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Rui Zung, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal, pela prova que ele passou, né? Jó havia recebido o conhecimento de Deus do seu pai, do seu avô, bisavô, amigos, parentes. Ele tinha um conhecimento de Deus por tradição, mas agora Jó não só ia conhecer a Deus por tradição, como conheceria a Deus na prova, na vida pessoal, do diálogo, na fala, na experiência. Não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus.
mas devemos experimentá-lo quando temos experiências vivas com o Altíssimo. Renunciamos aos nossos achismos. Jó 42, 3. Confessamos nossa miséria no pó e na cinza. Jó 42, 6. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida, da nossa vida. Quando damos lugar, quando permitimos que o Senhor assim seja glorificado. Tópico 2. A intercessão de Jó. A ira de Deus. Após se dirigir a Jó, o Senhor agora volta-se para Eliefaz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó, capítulo 42, versículo 7. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teórico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Era isso que os amigos de Jó diziam, por isso eu digo supostos amigos. Porque quando vivemos na prova, como Jó vivia, nós precisamos de ombro amigo. Nós não precisamos de alguém apontando o dedo à nossa cara e nos acusando todo momento. E esses supostos amigos de Jó fizeram exatamente isso. Jó havia se humilhado, mas não do que lhes acusava seus amigos de pecado. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelam orgulho e falta de bom senso. Mas até entendemos pela situação que Jó vivia. Como não falar como ele falou? Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Ele errou por falar precipitadamente. O pecado dos amigos de Jó, representados por Eliefaz, Jó 42, 7, 9, o mais velho. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Eles fizeram uma verdadeira salada, uma falsa teologia que muitas das vezes ainda é pregada em nossas igrejas. Encontramos essas mesmas falsas teologias na boca de falsos profetas. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Veja se não é a mesma coisa que os pregadores de prosperidade dizem quando você não é próspero, quando você não é rico, quando você não é abençoado. Ou você não tem fé, ou você está com pecado escondido. Deus, na sua soberania, vendo então o sofrimento, deveria aplacar a sua ira para com Jó. E foi exatamente o que ele fez. O livro de Jó demonstra quanto dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Jó capítulo 1, versículo 8, 12. Então, nem sempre o sofrimento é causa de pecado. Pode ser Deus provando ao diabo, ao adversário, as pessoas que nós podemos ser fiel a ele, mesmo no sofrimento. Paulo corrobora nesse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não apenas de crermos nele. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Nisso os amigos de Jó pecaram,
e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz, pois somente Jó agora podia interceder por eles. Somente Jó agora podia clamar por eles, pedir misericórdia a Deus por eles. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que esse interceda por eles. Jó 42, 7, 8. Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. E é o que mais temos visto hoje. Falsos teólogos, teologias erradas. As pessoas até têm boa intenção, mas boa intenção não é suficiente para formar uma teologia. Tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Um pastor disse algo interessante em seu livro, que seguir um Jesus errado pode nos levar a um céu errado. Seguir uma teologia errada também pode levar a um céu errado, ou seja, ao inferno. Esse episódio mostra que um teólogo, teologia errada, evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada, e era exatamente o que a teologia dos supostos amigos de Jó tinham feito. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Nem sempre a sinceridade dentro da teologia é suficiente. A teologia ela precisa ter a Bíblia como única regra de fé, e não o meu ou seu achismo. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Eu volto a repetir. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecado pelos seus amigos, o socorrera por meio da oração. Os amigos de Jó que o apontaram, que colocaram o dedo na sua cara, que disseram que ele tinha que se arrepender, que ele estava em pecado, que ele tinha pecado oculto, escondido, agora tiveram que receber a oração do patriarca. Deus só iria perdoar os amigos de Jó através da intercessão da oração de Jó. Subsídio bíblico teológico. Mesmo em frangalhos e mesmo não passando de ruínas, deveria Jó, naquele momento, atuar como sacerdote daqueles que muito feriram com suas palavras, porque foi exatamente o que Deus mandou Jó fazer. Você intercederá por ele, você será o sacerdote deles. Que incrível semelhança vemos aí neste episódio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Embora tenha sido retratado pelo profeta como alguém desprovido de parecer e formosura, intercedeu por nós pecadores. Isaías 53, versículo 2, 13 e 12 do capítulo de Isaías. Se esse retrato que o profeta revela do Senhor parece forte, o que diremos da pintura que do mesmo Salvador faz Davi? Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Salmo 22, verso 6. No auge da angústia, Jó era muito semelhante ao Senhor Jesus, mas quanto distante se achava ele da glória exterior do sacerdócio arônico, pois ainda não existia o sacerdócio arônico. Viria muitos anos depois. Jó já então fazia o papel de sacerdote, intercedendo pelos seus filhos, pela sua família, como vemos, no começo do livro de Jó, e agora pelos seus supostos amigos, ao oferecer sacrifício ao Senhor por eles. Tópico 3. A restauração de Jó. A restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição.
Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre repreendido, recompensado, como alguns acham. Alguns acham que sobre a recompensa, mesmo para o ímpio, não. O ímpio pode ser recompensado nesta vida, mas a punição virá na eternidade. Essa é a grande diferença do ímpio e do justo. O ímpio pode ter bens aqui, o ímpio pode ser rico, mas quando ele partir desta vida, em contrapartida, o justo pode não ter casa, pode não ter carro, pode não ter dinheiro, pode não ter nada, como o caso do mendigo, do rico e Lázaro, que nós conhecemos muito bem a história no seio de Abraão, onde um era atormentado e o outro era aliviado. Mas o rico não foi lá porque era rico para o inferno, e o pobre também não foi para o céu porque era pobre. Não, ele foi para o céu porque era fiel, e o rico foi para o inferno porque era homem mau, que a riqueza não leva ninguém ao inferno, como a pobreza também não leva ao céu. Mas ela retrata-nos um episódio que pode ser verdadeiro nas questões do dia a dia. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual, como muitas das vezes os pregadores de prosperidade, na ânsia de ficarem mais ricos, na ânsia de encher as suas contas bancárias, eles dizem alto e bom som que quanto mais você dá para a igreja, quanto mais você coloca oferta, mais Deus te abençoa. Mentira do diabo. Deus não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Deus não precisa que fazemos absurdos, de ofertas para ser abençoado. Não, isso é mentira desses falsos pregadores de prosperidade que andam aí pelas igrejas de igreja em igreja. Nós temos que ser fiel ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e votos. Sim, isso é bênção de Deus. O dízimo, a oferta, o voto, é eu agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor me deu. Mas eu não posso dar algo achando que Deus é obrigado a me retribuir. Isso é a maior mentira diabólica, teológica, na boca dos pregadores de prosperidade. Então Deus não age assim. E os amigos de Jó achou que Deus agia assim. Por isso Deus os repreendeu e pediu que Jó orassem por eles. Restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões sociais e materiais. Jó 42:11. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social, pois ele perdeu os bens, tornou-se leproso, cheio de ferida, raspando-se com caco de telha. Diz historiadores que Jó fedia longe. Então, Jó saiu do convívio social. Ninguém queria mais estar perto de Jó. Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus, o que na verdade não era, mas era uma aposta de Deus da fidelidade de Jó a próprio diabo, onde Deus mostra ao diabo, ao adversário, que Jó era fiel, independente de qualquer coisa. Mas agora todos vê a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó a outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, versículo 10. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida,
Ele restaura a vida espiritual, moral, social e material, trazendo dignidade ao homem, que deve, por meio de sua graça divina e imagem de Deus, ser restaurada. Então, por meio da graça divina de Deus, Deus restaura o homem pecador, seu estado pecaminoso, seu estado depravado. Contos e contos, ex-assassinos, ex-estrupadores, ladrões, alcoólatras, bêbados, drogados, são restaurados pelo Senhor Jesus, quando Ele permite que Deus os restaure. Todas as vezes que o homem e a mulher quiser ser restaurado, tomar um banho na graça de Deus, Deus está pronto para socorrê-los. Deus só não faz aquilo que eu e você não permitimos. Mas quando deixamos o Senhor entrar na nossa vida, Ele entra e restaura completamente. Subsídio bíblico teológico. Afirmou um crítico literário certa vez que 2 são os defeitos do livro de Jó. Isso no seu pensamento. Veja a sua exposição, mas depois daremos a resposta aqui mesmo. O primeiro é que o antagonista da história, Satanás, sai de cena ainda no prólogo. Ele achou que Satanás deveria continuar. E o segundo é que, diferentemente dos dramas gregos, romanos, ingleses, a história de Jó tem um final feliz. Ou seja, esse suposto crítico achava que Satanás deveria perdoar no livro de Jó e que Jó não deveria acabar com o final feliz. Porque nas histórias dos dramas gregos, romanos e ingleses, o final não é feliz. Lamento por eles. Mas o final, para nós, é diferente porque nós temos um Deus. Veja o que o comentarista continua dizendo. Não obstante, acrescenta o crítico literário, o livro de Jó é o mais belo poema de todos os tempos. Nisso, concordamos com ele. O que os críticos literários seculares classificam como defeito, nós chamamos de perfeição, pois, de uma forma magistral, o autor sagrado pôde conduzir o drama de Jó sem a presença do adversário, sem o diabo no livro todo, como queria o crítico. O livro de Jó é concluído com um final feliz, porque se manteve como absoluta fidelidade aos fatos. Se os gregos, romanos e ingleses não se afeitam aos finais felizes, nós que servimos a Deus, sabemos que apesar dos intempéries, sempre haverá um final surpreendente, virtuoso, àqueles que confiam nas promessas de Deus, conforme disse na história de Jó. Se suas angústias são grandes, maiores serão as consolações que Deus irá lhe dar. De toda essa provação sairá alguém bem melhor. Em sua história também haverá um final feliz. Glórias a Deus por isso, né? As histórias dos gregos, né? Dos romanos e dos ingleses não acabam com final feliz. Mas a história de Jó acaba com um final feliz. E a minha história e a sua história também acabará com um final feliz. Por mais que passamos sofrimento nesta vida, por mais que tenhamos angústia nesta vida, nós sabemos que o nosso final é o céu. Você que não tem uma casa aqui, você que não tem aonde morar, que paga aluguel e às vezes é humilhado na casa de um parente, lá no céu haverá mansões de ouro, ruas de ouro. É onde eu e você vamos morar. Se não temos dinheiro aqui, se passamos por enfermidade, por problema, por dores, por angústia, por medos, por choro, lá no céu será gozo e a alegria eterna que o Senhor Jesus nos reservou. Pois Ele prometeu voltar no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou vos preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, que está às vezes chorando, angustiado, triste, né? Com o que está acontecendo nesse mundo, com a situação que você está vivendo. Haverá esperança e um final feliz para você. A única coisa que você e eu precisamos fazer é nos mantermos fiéis a Deus. É não olharmos para trás, é não nos desviarmos do caminho, é não pararmos no caminho. É sermos fiéis como Jó foi fiel, mesmo diante da sua maior angústia. Conclusão. Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Essa é a grande verdade da palavra de Deus. Só na boca dos falsos pregadores de teologia da prosperidade que não é assim. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Muitas das vezes nós achamos que Deus tem que fazer assim, 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 do meu modo, do meu jeito, do jeito que eu quero. Só que aprendemos aqui que Deus não faz como nós queremos, Ele faz como Ele quer. Ele é soberano, não eu e você. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo, porque o diabo havia dito a Deus que Jó só servia a ele pelo que ele havia dado. Mas tudo que o diabo falou foi mentira. Tudo que o diabo tem falado de você é mentira. Se você é um homem ou uma mulher fiel a Deus, Deus irá honrar a sua fidelidade, ainda que não seja aqui, talvez nessa terra, mas você terá a sua coroa, você terá a sua vida eterna, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais angústia. Basta que você permaneça fiel. Nós estamos encerrando as nossas aulas de 2020. E 2020 foi um ano atípico, pois vivemos aí a pandemia do Covid-19. Muitos entes queridos que esteve conosco no ano passado não estão neste ano. Mas aqueles que morreram em Cristo, logo, logo o veremos quando também partirmos daqui. Quem morreu sem Cristo, infelizmente, não podemos falar o mesmo. Oportunidade, todos teve. Ninguém pode dizer que não teve oportunidade. Ninguém pode dizer que não ouviu falar de Jesus. Ninguém pode dizer que não ouviu falar da salvação. Se a pessoa escolheu viver no mundo, na prostituição, na droga, no crime, na bebida, foi escolha dele. Mas eu quero encerrar esse ano de 2020 dizendo para você que há um plano maravilhoso de Deus para dar a você um descanso eterno, para dar a você um cessar de choro e de angústia. Mas permaneça fiel, permaneça no propósito. Eu quero encerrar esta aula orando. É a nossa última aula, como eu disse. Próxima vez que entrarmos com a escola aqui no canal do YouTube, se assim o Senhor permitir, já será do ano que vem. Pai amado Deus, querido Senhor, quero louvar ao Senhor por essas aulas. São aí, no total, 52 aulas, 4 semestres de 13 aulas.
O Senhor nos abençoou, nos guardou, nos protegeu, nos deu graça. E eu quero encerrar este ano pedindo ao Senhor que o Senhor continue nos dando graça, abençoando a cada lar, a cada casa, a cada família que recebeu os nossos vídeos, as nossas aulas. Que o Senhor toque aonde eu, pastor Paulo, não consegui tocar. Que o Senhor fale aos corações aquilo que precisa, que o Senhor possa aliviar-os das dores, do choro, que muitos passaram neste ano pela perda dos seus entes queridos. Esta é a minha oração, é a minha súplica, é o meu louvor, é a minha adoração, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever ao receber este link. Clique em se inscrever, toque o sininho, dê o link, deixe o comentário se possível. Também compartilhe com seus amigos. Amém?